Será que o bear market no Bitcoin vai durar pouco? O preço do Bitcoin é 78,9 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, com uma alta aí no dia de hoje, 2,5% de alta. Mas bastante volatilidade, porque o preço chegou aí durante a madrugada em 74 mil dólares. Então caiu bastante, foi realmente uma grande promoção. O preço está subindo aí no momento que eu estou gravando esse vídeo em reais, 414 mil reais, mas novamente, né, durante a madrugada chegou a cair abaixo dos 400 mil dólares e foi negociado a 393 mil dólares o Bitcoin. Disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, mas o preço está subindo no dia de hoje, então eu precisei fazer esse vídeo rápido para dar uma olhada nesse assunto e também sobre ciclos anteriores, até onde o preço do Bitcoin pode cair caso ele repita os ciclos anteriores. Aqui a gente tem o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, que está em 15, deixa eu atualizar aqui a página, está em 15 ainda, ou seja, bastante medo no mercado, o que em termos de promoção, digamos assim, parece positivo. E aqui a gente tem Maier Multiple em 0,76, né, que foi o indicador que eu mostrei para vocês, inclusive, no último vídeo. Então, os indicadores ainda estão bastante interessantes, preço subindo no dia de hoje. Eu quero mostrar aqui com mais detalhes nesse vídeo esse post aqui do otimista oficial lá no x.com. Abre aspas, né? Será que a história vai se repetir e veremos o Bitcoin nos 32 mil dólares? E aqui a gente teve então em 2017, né? Esses aqui são ciclos do Bitcoin. E historicamente ele corrige aí em bear market 80% a 70%. A única dúvida aí que fica é que nesse bull market o preço ainda não se valorizou tanto quanto em bull markets anteriores. Então a gente não sabe se ele vai se desvalorizar tanto quanto nos bear markets anteriores. Enfim, mas aqui fazendo uma analogia simples e considerando que esse ciclo pode continuar se repetindo, então temos algumas linhas de tendência. Linhas de tendência aí na máxima em 126 mil dólares, que foi exatamente o que aconteceu aí, próximo desse valor, certo? E aqui, se o preço corrigir como corrigiu das últimas vezes, aí sim a gente pode ver o Bitcoin nos 32 mil dólares. Então, falando sobre os anos anteriores, em 2017 tivemos o pico de 19 mil dólares, em 2018 uma queda de mais de 80% em dólar, em 2021 um pico de 69 mil dólares, em 22, 12 meses depois, uma queda de mais de 70% em dólar, e em 25 então tivemos o pico de 126 mil dólares. Em 2026, se tivermos os 72,2% de desvalorização, ou seja, seguindo a tendência, o preço chegará em 32%, né? A ideia, né, a premissa central é que o Bitcoin sempre cai ali em torno de 70 a 80% depois do topo e logo, se isso acontecer, o preço pode ir para 32 mil dólares, né? Então, a ideia do post é o que ele acerta, né? Ele mostra uma simetria visual clara entre ciclos, percentuais de queda que realmente concorreram nos últimos ciclos, nos ciclos passados, e aqui é importante também para saber a dimensão do potencial de correção e volatilidade e assim por diante. E é impactante, né, o post, gera engajamento com medo mais repetição histórica, ou seja, funciona bem como um gatilho emocional. O problema central aqui é que o post assume que o mercado é estático e ignora que hoje nós temos Bitcoin com ETFs spot, instituições, tesourarias, estados no jogo, liquidez, estrutura e demanda que mudaram radicalmente. Então os padrões aí não são leis naturais, eles não são os mesmos de sempre. Muito embora, por um motivo muito curioso, realmente os padrões estão se repetindo, né? A cada 4 anos. A gente já falou que o halving não tem mais tanta relevância na questão da oferta do Bitcoin, mas o halving acontece a cada 4 anos, então poderia talvez explicar esse movimento. Mas o fato é que talvez por uma questão psicológica, talvez por outras questões, o ciclo continua se repetindo pelo menos até agora, né? Talvez seja uma certa profecia autorrealizável. Enfim. Bom, e o que algumas pessoas não estão percebendo é que as quedas estão diminuindo em intensidade, né? Então, primeiro 80 e poucos, depois 70 e poucos, 77 e agora
segundo essa projeção, seria 72. Então o próprio gráfico já mostra compressão de volatilidade. Isso aqui é interessante, porque no final das contas a gente teve uma valorização decrescente e talvez a desvalorização também seja decrescente. E isso pode mudar, tá? Eu sempre faço o disclaimer de que isso não é uma dica de investimentos e que não temos bola de cristal, porque de fato é impossível prever o futuro. A gente consegue apenas analisar o passado, alguns dados, alguns indicadores, para tentar estimar cenários e probabilidades, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem ativos que são milenares, como ouro e prata, se valorizando de forma exponencial nos últimos meses e também caindo aí de forma drástica em pouco tempo, né? Aparecendo aí uma shitcoin qualquer, enfim. Então, mesmo ativos que são reserva de valor há muito tempo, estão sujeitos a bastante volatilidade. Então, não necessariamente os retornos do Bitcoin serão sempre decrescentes, muito embora essa tendência esteja acontecendo, pelo menos por enquanto. Então, esse tipo de gráfico assusta quem olha o retrovisor, mas não explica o mercado que existe hoje. Então, a história rima, não copia. Certo? É o que estamos vendo aqui. Eu achei interessante essa distribuição, essas linhas de tendência, porque para a surpresa de muitas pessoas, inclusive para minha surpresa, eu achei que os ciclos de 4 anos estariam mortos, não iriam mais acontecer, mas eles seguem acontecendo, pelo menos até agora, e pode ser que a gente veja essa correção aqui. Né? Bom, enfim, o fato é que o preço do Bitcoin está subindo sim no dia de hoje, então bastante volatilidade, existem alguns suportes ali na faixa dos 70 e poucos mil dólares e depois 80, mas o mercado ainda está com bastante medo e de certa forma pessimista aí. Mais um post que eu queria mostrar aqui para vocês é o post do Renato 38, onde ele fala aí sobre Bitcoin na promoção especial comemorativa de shutdown nos Estados Unidos. Se o Bitcoin sobe, é mais liberdade. Se o Bitcoin cai, é mais Bitcoin. Quem deixou ordem pegou até 75 mil dólares. Curto prazo é imprevisível, longo prazo é inevitável. É o post do Renato 38 e eu acho que ele mostra bastante do sentimento de vários bitcoinheiros mais antigos que já passaram por grandes ciclos. Então, basicamente, a ideia é que quando o preço sobe, o pessoal fica feliz, porque mais liberdade no sentido de que, pô, o Bitcoin está ganhando mais terreno, certo? E quando o preço cai, aí sim a gente pode trocar fiat por mais satoshis. Então a ideia dele, eu acho que várias pessoas, inclusive, que acompanham aqui o canal, compartilham dessa ideia também, né? O preço não é o post não é sobre preço, é sobre mentalidade. Então se sobe é mais liberdade, se cai é mais Bitcoin. Queda é igual oportunidade, não erro, né? Então, qual o ponto positivo aí, né? A linha narrativa, mais ação, quem deixou ordem executou, mostra convicção, não previsão, desarma o medo de curto prazo com humor e ironia, comunica bem a lógica do stacking. É um post de posicionamento, não de trade, funciona bem aí. Para quem já entende Bitcoin, aceita a volatilidade, pensa em longo prazo, né? Para iniciantes, pode soar como queda nunca importa, o que não é exatamente verdade, né? O preço importa, sim, com certeza. Seria muito melhor comprar Bitcoin a 100 dólares do que agora a 70 mil dólares. Mas a questão é que, independentemente do movimento, existem oportunidades, né? Trader vê risco, bitcoinheiro, bitcoiner, vê conversão de preço em quantidade. E o post fala exclusivamente com o segundo grupo, né? Esse post não tenta prever o futuro, né? Não tenta prever o fundo, mostra que quem pensa em Bitcoin, preço é ruído no longo prazo, é claro, e quantidade é estratégia, né? Curto prazo, então, seria barulho, convicção se constrói em silêncio e vai muito de encontro com a estratégia de bons investidores, certo? Então, não falando agora necessariamente sobre Bitcoin, mas o fato é que, historicamente, o que a gente vê é bons investidores fazendo, aqueles que tiveram sucesso ao longo do tempo. Basicamente, eles se posicionam em bons ativos, tentam comprar esses ativos por um preço baixo, quando está em alguma correção, em alguma promoção, e esperam o longo prazo. Então, esse daí seria o passo a passo que bons investidores fazem com bons ativos, né? Talvez o maior trabalho seja manter a convicção e identificar bons ativos, mas é basicamente a estratégia
em síntese, não é tão complexa assim. Bom, então esse é o vídeo de agora, né? Tem alguns outros assuntos para falar, mas eu vou deixar para os próximos vídeos para não ficar muito longo aqui. Então acho que em torno de 10 a 15 minutos é um tamanho bom de vídeo. Bom, e lembrando, quase que eu ia esquecendo, né? Se você está pensando em comprar Bitcoin, eu vou deixar o link do mercado Bitcoin aqui na descrição do vídeo. E se você tem mais de 100 mil reais em patrimônio e quer uma assessoria exclusiva sobre mercado financeiro ou talvez até alguma dúvida tributária, me mande o seu nome e o WhatsApp no Instagram do canal ou X, o antigo Twitter do canal, e eu vou entrar em contato e você pode ganhar essa assessoria exclusiva. E novamente, deixa o like, clique no sininho, faça parte da área de membros para apoiar o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Bom, enfim, deixei todos os disclaimers para o final do vídeo. Vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.